Estamos de volta com o nosso debate de gigantes, né? E eu vou seguir aqui o meu assunto muito interessante com a doutora Valesca, com a delegada de polícia agora do estado do Rio Grande do Sul. Eu pedi para ela agora, vamos falar dessa questão toda, né? Nós estamos no mês das mulheres, no mês de março. E na última semana nós tivemos aí confirmado o 21º feminicídio, né? São números preocupantes e eu quero conversar especificamente agora com a doutora Valesca sobre isso. Delegada, doutora Valesca, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre tudo isso que está se vivendo no Rio Grande do Sul, o que está sendo feito, de que forma as mulheres podem contar com a segurança pública. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse momento ruim do Rio Grande do Sul. Sim, na verdade, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou na semana passada o balanço geral de 2025 no que tange aos dados do feminicídio. Então, no ano passado, infelizmente, o Brasil registrou 1.568 mulheres mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres. 1.568 mulheres vítimas do feminicídio. Meu Deus. É um aumento de 4,7% em relação a 2024. Nós tivemos 1.473 mortes, então foi um aumento de quase 5%. São Paulo, né, só para trazer alguns dados aqui para vocês. São Paulo, 270 feminicídios. São Paulo, 270. Minas, que é meu estado, 114. Rio de Janeiro, 107. E aqui na região sul, Paraná, com 87 casos. E o Rio Grande do Sul, com 80. Por que eu referi os demais estados? Sim. Porque é uma situação, um drama de todo o Brasil. De todo o Brasil. E nós observamos que a legislação, ela evoluiu muito. Hoje, eu entendo que o Brasil figura, né, com as 3 melhores legislações no mundo de proteção à mulher. Só que a cultura e a educação não acompanhou a lei. Não acompanhou. Porque, veja bem, em 2024 nós tivemos um pacote antifeminicídio e o feminicídio ele se tornou um dos crimes com as maiores penas do Código Penal e do ordenamento jurídico brasileiro. 20 a 40 anos, podendo chegar a 60 anos se eu aplicar ali uma causa de aumento. Hoje, só o estupro de vulnerável com resultado morte tem essa pena. Então, é uma das maiores penas e mesmo assim, nós tivemos o quê? Um aumento do feminicídio no geral. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, para a gente contextualizar, em 2024, nós tivemos 73 feminicídios consumados, 73. E ano passado, em 2025, nós tivemos 80. Um aumento de 9%. Então, nós tivemos uma média de aumento maior que a média nacional, né? Que a média nacional, que é muito triste. E a minha divisão, hoje eu ocupo a divisão de proteção e atendimento à mulher. Então, a minha divisão é que faz esse mapa do feminicídio que a gente chama, que mapeia, que acompanha diariamente, porque eu coordeno agora, né, 24 DEANs do estado, que são delegacias especializadas nesse atendimento, então eu acompanho muito de perto. E quando a gente fala em política pública voltada para a segurança pública, qualquer política pública, saúde, educação, nós temos que trabalhar com dados. Com dados. Eu não posso trabalhar com aquilo que eu penso, porque eu posso me equivocar. Então, um dado que me chama muita atenção e que eu acho legal a gente abordar no início aqui, é que, ano passado, 95% das mulheres que perderam a vida vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva. Só 4 tinham medida. E o que esse dado me diz? Quer dizer que, então, a Polícia Civil, a gente não tem nada que ver com esse restante? Não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo que 95% não tinha medida protetiva. Eu preciso entender o motivo. Eu já sei. Muitas, elas tinham medo de registrar por sofrer represália. 70% às vezes a própria família, né? Tem medo de sofrer represália por parte do agressor.
63% dependência financeira, Uhum. 52% a questão do cuidado com as crianças, com os filhos, como eu vou fazer, vou ser mãe solteira, onde eu vou morar. Então, são Ns os motivos pelos quais essa mulher não registra, não confia Não no confia sistema no de sistema. justiça, né, porque infelizmente a gente vê ali na rede social, as pessoas dizerem: "Ah, a medida protetiva não funciona, a medida protetiva é só um papel", Os famosos mitos, né, e isso, quem está escrevendo aquilo e quem está divulgando ou o repórter que tá é falando sobre isso. propalando isso, o que é que ele está dizendo no final? "Olha, fique em casa, Uhum. né, não faça nada Porque não porque vai não vai adiantar nada. adiantar". Então está estimulando, está Sim, aumentando tá contribuindo, né. está contribuindo, melhor dizendo, está estimulando essa subnotificação. Então eu tenho muito receio com esse tipo de fala. A medida protetiva pode não ser perfeita, mas ela ajuda e ela sim, ela salva. Porque 95 ou 99% deste agressor aqui, ele vai temer as consequências da medida protetiva. Não tenho dúvida, eu não Ele tenho vai dúvida. temer. Ele vai temer ser preso, perder o emprego. A maioria vai ter a função pedagógica à medida protetiva. Então, por conta desse 1% que não respeita nada, que não respeita ninguém, ele mata e ele morre. Uhum, Ele uhum. mata e ele morre. Ele mata e depois ele comete o O suicídio. suicídio. Então, por causa desse 1%, eu vou desproteger todo esse restante? Então, será que é isso que essa pessoa que diz que a medida protetiva não vale nada, será que é isso que ela quer? Então que a gente feche as delegacias, porque também para elas a delegacia não funciona, que a gente pare de prender porque a prisão não funciona. Então não é por aí que a gente tem que pensar. Então hoje a nossa maior missão ali na divisão é trabalhar para atingir essa mulher. E como é que eu vou atingir essa mulher? Fortalecendo também a rede de proteção dos municípios, porque 50% dos municípios do Brasil do ano passado ocorreram nos municípios. 50% dos Dos feminicídios, feminicídios. desculpa, 50% dos feminicídios ocorreram nos municípios pequenos, com até 50.000 habitantes, onde eu não tenho um equipamento para essa mulher, eu não tenho uma DEAN, às vezes eu não tenho uma casa-abrigo. Então eu preciso fortalecer essa rede de proteção, eu preciso conscientizar a família, os amigos, para alcançar essa mulher. Eu acho que te escutando, doutora, é impressionante porque, a gente volta para a questão cultural e primeiro assim, né, eu não sei e aí eu quero que tu me responda, mas eu quero fazer uma colocação também antes da tua resposta. Não sei como tá isso hoje, mas se tinha aquela questão assim: "Não, mas eu não vou na delegacia porque lá vou ser atendido por um homem e o meu caso vai ser menosprezado". Se tinha isso e eu acredito, e aí tu vai me trazer em dados, que isso já tá diferente, então a mulher vai encontrar uma outra mulher lá para ser atendida, esse é um ponto. E o segundo ponto, eu vi uma reportagem essa semana sobre um julgamento de um feminicida, que foi absolvido pelo júri por clemência. E aí o delegado que estava falando, ele disse, se prende, é um dos estados que mais se prende, é o estado do Rio Grande do Sul, se leva a julgamento esse agressor, e era um júri popular, em que a grande maioria eram mulheres, e este júri absolveu o feminicida. Então assim, a sociedade ainda não entendeu o papel dela e era exatamente o que tu estava trazendo aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, realmente esse júri, né, o júri ele é composto por 7 e 6 eram mulheres e absolveram esse feminicida, foi impressionante e reflete a cultura. Então, o que eu estava dizendo, a legislação ela avançou, nós avançamos muito, não estou também dizendo que a legislação é Não é perfeita, perfeita, é claro, tem muito a evoluir. porque a aplicação, que é esse um exemplo que você trouxe, a aplicação da lei para mim ainda ela é falha. Essa progressão de regime nesses moldes que está, eu não concordo. Eu entendo que este condenado por feminicídio, condenado por crime hediondo, ele deveria cumprir a pena integralmente no regime fechado. Ele não devia progredir de pena. Progredir. Mas isso o legislador já tentou mudar e o STF não aceitou, então não adianta, o legislador pode tentar mudar, o STF e considera inconstitucional. Então fere a Constituição, a presunção de inocência, a individualização da pena. Na verdade não é Certo. presunção de inocência, fere a individualização da Da pena. pena, tem que tratar cada um, como se
Por exemplo, o feminicídio que ocorreu, né, o 21º feminicídio no estado do Rio Grande do Sul, o feminicida, ele havia sido condenado por homicídio, roubo, ele quase que gabaritou o Código Penal. Sabe o que que aconteceu? Ele saiu, ele foi colocado no semiaberto, então ele podia sair do presídio durante o dia e tinha que voltar para dormir. Sabe o que que ele fez quando ele saiu no primeiro dia? Foi Cometeu o lá e feminicídio. matou a mulher, a Acho que eu vi a facadas. reportagem hoje em 9 Montenegro, né? facadas, Montenegro. Foi morto a facadas. Então, a legislação avançou para penas mais duras, enfim, N situações, por exemplo, ele não pode, o feminicida, receber visita íntima, mas, ainda assim, há muitas benesses, eles ficam pouco tempo presos, às vezes ele é condenado a 20, 30 anos, com 5 anos ele já está em liberdade. Então isso é um ponto, mas, a cultura ela tá ainda, né, a gente não avança. Então, vou te dar um exemplo, em 2023 foi publicada uma lei federal prevendo o auxílio aluguel para essa mulher. Então, é o que eu disse, ela volta para o agressor, ou ela nem rompe o relacionamento, porque Claro. ela não tem onde morar. Uhum. A dependência É a financeira. dependência financeira. Eu já atendi várias vítimas que já me falaram: "Delegada, eu sofro, eu apanho desse cara, mas eu não tenho pra onde ir, Meu eu não Deus. tenho o que fazer". Eu já atendi. Então foi disponibilizada na Lei Maria da Penha essa previsão, mas cada município está regulamentando do jeito que pode. Mas por que que eu tô contando essa história? Que quando eu fui lá no meu Instagram, toda vez que tem uma inovação, eu vou lá e conto, eu fui atacada. Nossa. As pessoas me atacaram. "Ah, então quer dizer que agora", nos comentários, "então quer dizer que agora a gente vai sustentar essas mimizentas, essas mentirosas, então agora todas elas vão poder alegar isso para receber o auxílio aluguel". Então há na sociedade brasileira uma cultura de que a mulher é mentirosa, de que a mulher usa a Lei Maria da Penha para se beneficiar, que a mulher é uma aproveitadora, que aquele homem ele tá sendo vítima da mulher. Sendo que as pesquisas e as estatísticas, como eu te disse, eu tenho que trabalhar com dados, me mostram que somente 2% dessas ocorrências são falsas, 2%. Então, por conta desses 2% dessas mulheres que mentem, que pode ter uma mulher que Uhum. mente? Pode, não estou Claro, dizendo que claro, todas as mulheres óbvio. são perfeitas, mas por conta desses 2%, eu vou sacrificar as Os demais outros mulheres, 98? os outras 98. Então, a sociedade tem que evoluir muito. Toda vez que uma mulher sofre alguma violência, o que que eles perguntam? "O que que essa mulher fez para merecer isso? Nossa. Ela fez alguma coisa. Ah, mas ele é um bom pai, ele é um bom marido". Eu disse hoje numa palestra que eu fui, que a gente teve um feminicídio ano passado, e o feminicida, ele era um funcionário com a CLT, né, a carteira de trabalho, ele é anotada por um grande time de futebol aqui, conhecido nacionalmente, e ele matou a mulher, o pai dela e um rapaz que passava na rua. Ele não tinha nenhum antecedente. Lá no trabalho, ele era tido como um bom Exemplar. trabalhador, um bom marido, um bom pai. Essa mulher nunca tinha registrado nada Nada. contra ele, e quando a gente teve que ir lá recolher o corpo, porque a gente não tem bola de cristal, a polícia não tem como Não tem como adivinhar, saber, né? nós fomos ouvir a família, ouvir os vizinhos. Sabe o que que eles nos disseram? Que essa mulher sofria violência há 20 anos. Nossa senhora. Há 20 anos, com filhos grandes e tudo. Então, É a gente se pergunta estarrecedor, por né? que ninguém nunca falou, né. Não Estarrecedor. tô culpando ela, Não, porque claro que não, né, não tô, mas mas porque um vizinho que viu, porque não em denunciou, briga né? de marido e mulher, É o não se famoso, mete a tá. colher. Eu queria que tu falasse um pouquinho se há essa diferença e se isso se diferencia, por exemplo, quando uma mulher vai até a delegacia denunciar o agressor, se há uma diferença e há um peso na questão da violência doméstica, né, aquela física contra a mulher, e a violência patrimonial, que é isso que a gente está falando. Isso tem diferença? É olhado de forma diferente ou não? Como que isso tá hoje dentro das delegacias de proteção à mulher?
Sim, a Lei Maria da Penha, ela trouxe a previsão dessa delegacia especializada, delegacia pronta para receber essa mulher. Então ali ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida. Inclusive, eu estou ministrando um curso para os policiais para qualificar esse atendimento, explicar as diversas situações, para que não seja cometida nenhum tipo de revitimização, que é Perfeito. aquilo que tu mencionaste. A lei, ela prevê que este atendimento ele seja feito preferencialmente por mulher, porque lembra, é delegacia da Mulher. mulher. Você acha que já esteve homem ali presente querendo ser atendido por nós na delegacia da mulher? Eu Hum, te respondo: sim. sim, olha só. Homens já foram querendo ser atendido, aí a gente tem que explicar: "Não, aqui é a delegacia da mulher". E aí eles dizem: "É preconceito". O STF diz que não, que é um público vulnerabilizado por muitos anos, então nós vamos ter essa ação afirmativa em relação a ele. Então, só voltando para a pergunta, ela diz, a lei, que tem que ser atendido preferencialmente por mulher, ou seja, não é obrigatoriamente, porque o legislador sabe que a gente tem ainda um universo muito masculino na Uhum. polícia, muitos homens, né, e eles têm sim o seu papel na instituição muito importante, e eu tenho vários agentes que atendem lá, que eles atendem muito bem. Diga-se de passagem, é porque você pode ter uma mulher também machista. Claro que sim, claro que sim. Então há que se trabalhar constantemente, independente do sexo. Claro, se é um crime de violência sexual, a gente opta, lógico, por ser atendido por uma Por uma mulher, mulher. se não é isso, por uma mulher. Então todas as equipes têm mulheres, em sua maioria. Já tivemos ali plantões de só delegada mulher e agentes mulheres, só Legal o isso. público feminino, muito legal. Mas a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência, que é a violência física, né, soco, a violência sexual, relação não Não consentida, consentido. a violência patrimonial, que você observou, a violência psicológica e a violência moral. Todas essas violências são tratadas da mesma forma, não há diferenciação. E uma das violências patrimoniais mais praticadas é o dano ao celular. Por quê? Porque o celular é o contato dessa vítima, Com o dessa mundo mulher externo. com o mundo, com outras pessoas, com outros homens. E o feminicida, a gente está falando muito de feminicida, mas o agressor, O agressor como um de todo. como um todo, ele é possessivo, ele é ciumento, ele não aceita a autonomia dessa mulher. Claro que aqui eu vou ter vários tipos de Sim, ação, eu vou ter um que vai gritar, mas eu vou ter um que vai usar o silêncio para punir. perfeito. Várias formas de então, a 99% das ocorrências eles O celular. quebram o celular. Elas vão ser atendidas da mesma forma. E um avanço da lei que aí eu disse que hoje a Lei Maria da Penha, ela era considerada umas 3 melhores do mundo, mas para mim hoje ela é a melhor, porque a gente avançou muito no nível que a medida protetiva independe de crime, Boa. sabia? Não depende de crime. De ser efetivamente o Não, pode ser a crime conduta dele evidenciado. que às vezes nem é crime, mas é uma conduta Perfeito. que incomoda ela, que ela tá se sentindo mal com aquela conduta, e ela vai lá na delegacia: "Olha, eu quero pedir a medida protetiva", a gente encaminha essa medida para o poder judiciário, então é tratado da mesma forma e é uma ocorrência diferente. Por exemplo, eu vou pegar o celular como exemplo, tive meu celular furtado, eu vou registrar. Eu vou chegar lá e vou falar: "Olha, meu celular foi furtado". O que que o atendente policial vai querer saber? O modelo, o local, se tinha câmera, se Uhum. não tinha, o modus operandi e tal, as características do criminoso e pronto. Uma ocorrência, ó, Normal. rápida. Lá, no atendimento dessa mulher na DEAN, não. Eu tenho que fazer o acolhimento, muitas vezes ela vai começar a se emocionar, a chorar durante a oitiva, vou ter que parar, dar uma água. Então, é um atendimento mais demorado, é um atendimento que requer, de fato, uma aptidão e uma vocação desse policial. Então, geralmente a gente pergunta: "Quer ir para a DEAN?". Não pode ser uma imposição, porque ele não pode estar lá de mal com a vida, porque ele tem que lidar todos os dias, constantemente, com essa situação que é dramática. A vítima chega ali muito fragilizada. Ah, eu imagino. Porque na verdade, assim, claro, quando se chega no feminicídio, né, propriamente dito,
ele já tem uma longa trajetória que não começou naquele dia especificamente que aconteceu o fato, né, derradeiro, a pior coisa que pode acontecer. Ele é um crescente, ele vem acontecendo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, doutora? Sim, o feminicídio não é o primeiro crime praticado por ele. Esse agressor, ele começa com palavras agressivas, com controle, ciúmes excessivo. Então eu vou ter ali primeiro uma ameaça, às vezes também. Olha, se tu não for minha, não vai ser de mais ninguém. Muito cuidado com essa frase. É a frase que o feminicida profere. É a promessa desse mal injusto e ele cumpre. Não vamos menosprezar, porque ele cumpre. E a vítima pensa: "Ah, ele não vai ter coragem de fazer isso comigo. Ah, ele me Comigo não vai ama, acontecer. comigo não vai acontecer". E acontece. 53% delas voltam ou permanecem na relação porque acreditam que será a última vez, porque eles pedem o perdão. Então, as pesquisas indicam em 80% que esse feminicida, ele praticou outro crime antes. E você sempre me vê falando aqui de porcentagem, de Uhum. pesquisa, porque, como eu te disse, a gente precisa de De dados para dados, claro. trabalhar. Então, um crime que me acende um alerta que ele é fator elevado para o feminicídio é a perseguição. Então a mulher rompe o relacionamento, ela viu que não tá bem e tem a coragem de romper, ele não aceita. Porque ela tem que ser dele, se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. Ele não aceita a autonomia dela, porque o machismo, ele aprendeu que a mulher é um objeto, Sim. que ela deve submissão a ele, que ela deve respeito. Ela rompe, ele não aceita, ele começa a perseguir. Vai no trabalho, ou então é perseguição virtual, liga o tempo inteiro e ela bloqueia, e ele arranja outro celular e contas, fakes na rede social. É muito perigoso. Não podemos menosprezar a perseguição. Geralmente o feminicida perseguiu essa vítima antes. Então tem que estar atento a Atento aos sinais, todos né? os sinais, termina o quanto antes. "Ah, delegada, mas ninguém é perfeito, todo mundo tem Sim. defeito", mas a gente sabe. Você sabe o que A gente indica sabe isso, o que né? que é um defeito, meu marido não é perfeito, a gente Ninguém é, sabe. né, doutora? Eu não sou, a gente sabe o que, mas a gente sabe o que que é o crime. Onde vai, né? Ou Como é que então isso deveríamos se caminha. saber, né, deveríamos saber. Então, no primeiro sinal, sempre os repórteres gostam de perguntar, né: "Delegada, quais são os sinais de alerta da mulher? Vamos falar". Primeiro sinal de alerta, querer controlar Controlar. comportamentos, Perfeito. né, Vestimenta, como vai vestimenta. falar. Eu tive já, né, atendi mulheres que ele controlava a cor do esmalte. Nossa. Por exemplo, vermelho, assim, como o meu, ele o não aceita. Eu já tive vítima ali, para você ver como é eclético, infelizmente, a violência doméstica. Eu já tive vítimas que, uma vítima específica, né, ela era esposa de um homem muito rico, ela tinha uma bolsa que custa um apartamento, tipo 300, 400 mil reais, mas ela não tinha carro. Olha só. Sim, né, o carro é uma forma de fuga, de De liberdade, liberdade. de liberdade. Olha só, gente, a gente está indo já para o momento final do nosso programa e eu quero demais agradecer a delegada Valesca, a doutora Valesca. A gente tinha muito mais coisa para desenvolver, mas eu quero encerrar e ir para o fechamento do nosso programa, trazendo um clima mais leve para a gente, não que a gente esteja fugindo aqui do assunto, ele é pertinente, ele é grave, me deixou impactado tudo que a doutora trouxe. E, como você sabe, no Debate Gigantes a gente tem algumas surpresas para os nossos convidados e eu vou pedir para a produção rodar um vídeo surpresa que eu tenho para a doutora Valesca, ela não sabe, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse vídeo que vai rodar. Roda aí, produção. Oi, amor, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer uma surpresa para você e dizer o quanto você é especial. Quero iniciar citando um versículo que se encontra em Salmo 125:1, que diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E a sua jornada de vida é exatamente assim, amor, sempre confiando em Deus. E se existe uma palavra que te define bem, essa palavra é determinação. Nesses 20 anos de casado, te acompanhei de perto, vendo as suas lutas, sua dedicação para alcançar cada objetivo. Me lembro bem na fase dos concursos, onde você estudava,
cuidado dos nossos filhos, mesmo eu precisando, saindo para trabalhar. Você nunca desistiu, sempre lutou com muita garra, muita determinação para chegar onde você chegou. E isso mostra quem você realmente é. Uma mulher forte, aguerrida, de uma fé inabalável. Eu e nossos filhos somos imensamente gratos por ter você ao nosso lado. Você é a nossa base, a nossa referência. Nós te amamos muito. Saiba, meu amor, que você pode contar sempre comigo. E acima de tudo, conte com aquele que te prometeu que você seria este monte, firme e inabalável. Nós te amamos muito. Beijo. Ai, me pegaram de surpresa, nem imaginava. É isso aí, essa é a Ai, ideia mesmo, obrigada. Valesca. Eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Agora a gente está falando para encerrar, né? Aliviar um pouco o peso da nossa conversa sobre família. Eu fiz uma ginástica para conseguir achar o Fábio, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Ai, amor, muito obrigada, eu te amo também. E é esse tipo de relacionamento que eu falo para as mulheres. O amor, ele tem que ser leve, ele tem que te apoiar. O Fábio, ele sempre me apoiou. Sempre, 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 sempre me apoiou. E a gente ali naquela luta, ele me apoiando, e não só financeiramente, me ajudando, mas me motivando. E eu me lembro que ele sempre dizia: "Não desiste, amor, pensa que é como se fosse um atleta de alta performance, você é como se fosse um atleta de alta performance, você tem que se dedicar, o atleta ele se dedica muito tempo para conquistar aquela medalha", ele me dizia isso. E ele é um parceiro maravilhoso e o amor, ele é leve. O amor, ele te respeita, ele não te aprisiona, e é esse amor que eu levo para as mulheres, que eu digo a elas que tudo é possível. Eu sou feminista, eu defendo as mulheres, mas eu não sou contra os homens, Claro. muito pelo Uma coisa não tem contrário, nada a ver com a outra. não tem nada a ver com a outra. Eu amo os homens, amo meu marido, os meus filhos, os meus colegas de trabalho. O que eu não amo e que eu quero prender são os homens maus. Então, muito obrigada pelas palavras. A gente vive correndo. Março é um mês muito complicado para nós, complicado no sentido Sim. de compromissos, mas, obrigada, gostei muito, amei. Que legal. E eu não assisti todo o vídeo do Fábio, ele me mandou hoje à Uhum. tarde, e eu quis também ser surpreendido e eu me emocionei aqui, foi bem legal, principalmente a parte final, e foi uma ginástica encontrar o Fábio, o pessoal, me deu um contato de um telefone antigo dele, mas eu como bom jornalista fui lá, pesquisei, achei uma forma, encontrei alguém de uma agência de uma viagem que vocês fizeram para a Alemanha, na qual eu consegui o telefone que estava lá da agência, essa pessoa acho que está lá em Minas ainda, me identifiquei e disse: "Olha, não é um golpe, eu tô só mas é uma surpresa pra Valesca, ela não pode saber, eu não posso pedir pra ela o telefone do esposo dela". Mas enfim, a gente conseguiu, foi muito legal. Fábio, obrigado pela tua disponibilidade, foi tudo muito doido, assim, ele me mandou isso hoje quase no final da tarde, mandei aqui pra produção, a produção fez a mágica. E é isso, Valesca, doutora Valesca, delegada Valesca, eu queria que tu deixasse um recado final para nossa audiência e para quem quer te seguir as tuas redes sociais. Deixar a mensagem que o combate ao feminicídio é uma responsabilidade de todos nós. Então, a Polícia Civil, a segurança pública, sozinha não vai conseguir resolver esse problema, porque ele é cultural, ele é de berço, ele vem de educação, as pessoas vão perpetuando essas condutas machistas. Então, eu conto com todos vocês, né? Vamos replicar o que a gente conversou aqui hoje, para que a gente seja um multiplicador, uma corrente do bem. E para você que está lutando por concurso público ou qualquer sonho na sua vida, se eu conseguir, você também conseguirá. Não tem nenhum empecilho que possa parar uma pessoa determinada. E, né, fica a dica para me seguirem lá no Instagram, é @delegada.valesca, Valesca com WK. Vai ser um prazer compartilhar com vocês a minha rotina policial, de mãe, de professora, e também trazer reflexões que eu gosto ali de usar a minha rede social para refletir um pouco mais. Que legal.
Gente, esse foi o Debate de Gigantes dessa segunda-feira e foi muito legal, como eu falei. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair diferente de quando começou o episódio de hoje do Debate de Gigantes. Obrigado mais uma vez por permitir que eu entre na tua casa, que eu faça parte da tua vida e obrigado por assistir o Debate de Gigantes. Eu te espero aqui na próxima segunda-feira às 23 horas no canal 524 da Claro TV, no nosso Debate de Gigantes. Até lá!